Olá pessoal, tudo jóia? Vamos começar mais uma lição da nossa revista Meus Valores, Meus Amores. Essa é a lição 15 e ela tem por título Belo por fora, podre por dentro. Eu queria que a gente já começasse orando. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai, muito te agradecemos, Pai, por mais um dia que nos dá, uma semana que nos dá, um ano, Pai, que estamos passando. Ainda que tenha todas as dificuldades, Pai, mas te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Deus, lhe pedimos, Pai, que tu possa estar com a vida de cada um que aqui vai estar assistindo essa lição, que tu possa, Senhor Jesus, estar falando, Pai, de acordo com a tua vontade, e que o Senhor, Pai, possa se fazer presente, Pai, na vida de cada um, Pai, que estará agora participando desse momento. Nos conduza, Deus, nos dê sabedoria e graça. Nos use, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, queridos, nossa lição então é essa. Belo por fora, podre por dentro. Vocês por acaso já passaram por uma situação de pegar um pote com uma comida dentro e assim já aquela ansiedade para comer aquela comida e quando chega lá, abre a tampa e a coisa está completamente estragada? Pensou aquilo que você está assim sonhando, aquela coisa tão linda, tão bonita, ou um bolo que você pega e fala, nossa, que esse bolo é tão lindo e tal, aí quando abre, por dentro está todo estragado. Bem ruim, não é? Agora, engraçado que esse tipo de coisa, de você ter uma aparência muito bonita, mas por dentro não está tão bonita, a gente vê isso em gente, não só em comida. Queria que vocês vissem agora, quando a gente pensa nos famosos, né? Muitos famosos que a gente conhece têm assim uma aparência de uma vida tão maravilhosa, tanto luxo, tanta alegria, tanta beleza, mas às vezes a gente depois se depara se assusta com alguns escândalos, algumas coisas tão estranhas que acontecem com essas pessoas. E você fica pensando, nossa, mas parece que é tão boa a vida dela. Como assim, da vida dele? Como assim ele está envolvido com droga? Como assim ele está envolvido com prostitutas, com violência? Como assim? Vamos pensar? Guarda bem esse título da nossa lição. Belo por fora, mas podre por dentro. Imagina o seguinte, essa situação que a gente está falando, da pessoa ser bela por fora, a gente acha que às vezes vai acontecer só lá com os famosos ou com uma outra pessoa, mas infelizmente isso também acontece dentro da igreja. Dentro da igreja existem pessoas, eu diria que muitos de nós temos as atitudes que não condizem, são aparências. E quando essas atitudes nossas não condizem com o que a gente aparenta ser, sabe qual é o nome? Tem um nomezinho para isso aí. Isso se chama hipocrisia. Hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Disfarçar a verdadeira personalidade para conseguir algo ou para impressionar alguém, ou até mesmo para esconder alguma falha minha que eu não quero que as pessoas saibam. Isso é hipocrisia. Lembrei daquela história, né, da rainha lá, da Branca de Neve, o caçador, né? Era uma mulher tão bonita, né, mas que por dentro não tinha nada a ver com aquela casca exterior tão bonita. E aí quando a gente fala assim, não, mas dentro da igreja, hipocrisia, eu posso ser hipócrita?
Que isso? Nunca? Não, de jeito nenhum. Será que não? Será que alguma vez você fingiu alguma coisa na internet? Será que você alguma vez já matou aula? Colou na prova? Será que algumas vezes você cantou louvores na igreja, mas você não estava nem sabendo o que estava falando aquela palavra, aquela música? Nem tinha ideia do que era a letra daquela canção? Será que você alguma vez viu alguma coisa e fingiu que não sei de nada não estou sabendo de nada não? Até mesmo você já fingiu que estava atenta lá à pregação, mas que estava bem com a cabeça longe, ou que estava mais preocupado em mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp ou coisa parecida, ou até mesmo de orar. Será que você já não fingiu que estava orando? E você acha que isso são atitudes corretas? Vamos pensando. Será que muitas vezes nós não somos hipócritas quando a gente finge para nós mesmos algo que não é real? Pensa aí, alguma atitude que às vezes você já tomou e que depois, agora analisando, você pensa que eu acho que eu não fui verdadeiro. Eu acho que eu agi com hipocrisia. Jesus combateu duramente a falsidade e a hipocrisia. E olha que um dos trechos interessantes que Jesus fala é esse aqui de Mateus 23, de 27 a 28. Ele fala bem assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, por fora formosos, por dentro ossos e imundície. A palavra do pastor Marcinho, também deste fim de semana, ele colocou isso também. Ele falou do presente, né? De você, como é que você está se oferecendo como um presente para as outras pessoas, né? Então você é como esses sepulcros tão lindos, bonitos, tão perfeitos do lado de fora, mas que por dentro não tem nada, não tem vida. Será que você não está agindo usando máscaras? É para a gente pensar. É para a gente pensar. Por que é para a gente pensar? Porque o nosso Deus, ele não olha a aparência. Ele olha o coração. E ele está interessado no motivo de todas as nossas ações. Por que eu vou para a igreja? Por que eu faço bem a outra pessoa? Por que eu canto louvores? Qual é o meu intento? É para agradar a Deus? É louvor a Deus, adoração a Deus? Ou eu quero me dar bem? Eu quero aparentar para a igreja que eu sou mais santo, mais certo, mais justo? Vamos pensando. O que diz lá em Mateus 7, de 21 a 23? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará nos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelemos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não se engane. Deus olha o coração. E Ele sabe que mesmo que a gente faça muitas coisas, querendo aparecer uma coisa, Ele sabe o que vem dentro da tua mente e o que vem dentro do teu coração.
Não zombe de Deus, porque de Deus não se zomba. Em Mateus 7, 21 a 23, fala o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. E em Provérbios 8,13 diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Isso diz o Senhor. E eu achei muito legal essa historinha aqui, né? Do menino que chega lá no inferno e tá lá o diabo esperando ele, falando, mal-vindo ao inferno. Inferno? Deve haver algum engano. Eu sou honesto, trabalhador, altruísta, fiel, religioso, devoto, caseiro, não tenho vícios, sou educado, ético, bem-sucedido, higiênico. Aí o diabo vai e fala, e não perde uma chance de jogar isso na cara das pessoas. Pensa aí. A história que a gente vai ver, que é a história base dessa lição hoje, está lá em Josué 7, do versículo 1 ao versículo 26. E essa história, é interessante a gente primeiro entender qual é o contexto dela. O contexto dela é o seguinte, era aquele momento em que Josué está com o povo israelita para tomar Jericó. E quando estava acontecendo isso, o trecho da Bíblia diz em Josué 6, 17 a 18 o seguinte: porém, a cidade será condenada, Jericó, tá? Deus falando para o povo de Israel: a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenados, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então ele está falando aqui, vocês vão tomar Jericó, mas de Jericó tudo ali é amaldiçoado, tudo. E somente Raabe e os parentes dela não, vocês vão resgatar, porque ela salvou os espias que foram mandados para Jericó. Então Deus deixou bem claro que nada daquela cidade podia ser pego, nada, tá? E aí a gente vai ver a história então que conta a questão do pecado oculto de Acã. Vamos entender aqui qual é essa história. Seguinte, vamos ler aqui comigo. Deixa eu só tirar aqui a minha imagem. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, em Jericó. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer?
Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será a tribo que o Senhor tomar, será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver? Porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o oculteis. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acó. E disse Josué: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti esse dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então vamos entender aqui. Qual é o problema dessa história que a gente vê? A gente vê que o povo de Israel, eles tinham tomado Jericó, e eles tinham uma ordem. E essa ordem era que eles não poderiam tomar nada de Jericó. Só que aí eles saíram todos felizes, acabaram de tomar a cidade, tá? Vamos conquistar agora uma outra cidade, vamos conquistar Ai. E quando chega lá, olha, tá tranquilo, é pouco gente, vai ficar fácil para a gente ganhar essa cidade. E aí então foram com um grupo de 2.000 a 3.000 homens. Quando chega lá, o povo de Ai colocou o povo de Israel para correr. E eles ficaram realmente com medo.
E aí quando volta para Josué, ficam sem entender, mas o que está acontecendo? Aí Deus fala, tem pecado no meio de vós. Porque ele tinha falado lá atrás que seria amaldiçoado o povo de Israel se eles pegassem alguma coisa. Então, quer dizer, Deus faz todo o alerta, falou tudo, e o que Acã faz? Ele viu que era uma oportunidade para ele de ficar rico sem fazer força nenhuma. Ele viu aquelas joias, aquelas coisas, e aquilo aguçou o interesse dele. Ele cobiçou aquilo ali. Então, o que ele pensou? Peguei, mas não foi assim também absurdo de coisa, peguei só algumas coisinhas aqui e tal, ninguém vai perceber, tá tranquilo, é meu. E achou que dava para disfarçar isso aí, estava tudo bem. Por que ele quis isso tudo? Porque havia insatisfação no coração dele. Ele não estava contente com o que ele tinha e nem contente com o que Deus estava fazendo para o povo de Israel, porque ele quis dar o jeitinho dele. Ele quis ficar rico. E ele achou que dava para fingir que ele era um homem santo, puro, certinho. Vamos conquistar, ai, vamos! Então o pecado de Acã foi o querer, o desobedecer a Deus e agir com hipocrisia. Fingir-se uma coisa que não é. Deus não compactua com isso. Deus não permite, não aceita esse tipo de atitude. Então Acã falhou aí. E não só ele, mas toda a família dele, porque se ele escondeu uma coisa debaixo da terra, né? Debaixo da tenda, mais pessoas concordaram com isso. Então, foi por isso que a família toda foi junto, né? Morreu. Mas então, o pecado de Acã foi essa falha, né? De não ouvir de Deus e querer satisfazer o desejo do coração dele, que era essa questão de ter. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos imaginar as lições dessa história de Acã para nós. Muitas vezes a gente age com fingimento, querendo se beneficiar de alguma coisa. Mas será que a gente realmente está sendo beneficiado com isso? Será que esse benefício que você ou eu pensamos em algum momento é real? Será que isso é real? Será que isso não traz nenhuma consequência, não? Será que é legal você viver a tua vida insatisfeito? Será que Deus se agrada dessa insatisfação? Eu já falei numa outra lição, né, que a gente tem que buscar sempre o melhor. Mas quando você busca esse melhor, e esse melhor é uma coisa que te dá paz, que você vê que você está louvando a Deus com aquele melhor que você conquistou, tá tudo certo. Agora o problema é a insatisfação. A insatisfação é algo que ele é ruim. Ela te domina, ela te mina, ela tira tuas forças. Então, Deus está nos chamando a ter uma vida de satisfação, de gratidão a Ele. De não deixar que sentimentos como inveja venham sobre as vidas da gente, para que a gente não tenha tenha outras atitudes, tipo, eu tenho inveja e eu cobiço, e porque eu cobiço, eu quero aquilo ali, e a todo custo, e eu posso até fingir, eu posso ser hipócrita para conquistar aquilo ali. Então é aquele benefício que eu acho que eu estou conquistando, mas no final das contas isso é morte. Porque eu estou fazendo com que cada vez mais o meu coração fique mais endurecido, né? Então Deus nos chama a ter uma vida de gratidão, uma vida de se vigiar, você perceber
quando essa hipocrisia está chegando, quando suas atitudes são atitudes hipócritas, se vigie, pensa bem, será que eu sou santo assim, como eu quero parecer que sou? A gente tem que ser verdadeiro e a gente tem que saber entender os nossos limites, reconhecer os nossos erros e pedir a Deus graça sobre as nossas vidas, mas nunca agir com hipocrisia. Como eu falei, isso só endurece o coração da gente e isso é coisa que não procede de Deus. Não é de Deus isso. Então, a gente tem que pensar. No caso de Acã, o erro dele fez com que o povo todo pagasse pela desobediência dele. Olha que coisa horrorosa, né? Porque pessoas morreram, 36 homens morreram naquela batalha em Ai, né? Então, e o que ele fez? Fingiu que não estava nada acontecendo. Mas só que Deus sabe de todas as coisas. E a ira de Deus, como fala, dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Porque a ira de Deus é santidade, justiça e verdade. Então isso é pesado. Então o que está falando aqui? Veja, quando você agir com uma forma errada, se arrependa, volta. Volta que dá tempo. Diante de Deus, com o coração limpo, tá? E lute com essa hipocrisia que todos nós sempre tendemos a ela, porque o mal, né, infelizmente, é uma coisa que a gente faz com muito mais facilidade. Então, lute contra esse orgulho de cada um de nós, de fingir, de... Não sei se é a gente que tem uma ideia diferente da gente mesmo, às vezes, né? De achar que a gente é melhor do que a gente é, né? E a gente querer aparecer isso. Não é assim. A gente tem que ser verdadeiro, como eu já falei. E a gente tem que saber que todas essas coisas a gente tem que colocar diante de Deus, para que Ele possa nos transformar a cada dia, né? Que Ele possa terminar a boa obra que Ele já começou nas nossas vidas, né? E a gente tem que ter, então, essa humildade de assumir essas nossas falhas e colocar diante de Deus, para que Ele possa nos corrigir, possa nos modificar. Como fala ali no Provérbios 15:3, né? Os olhos do Senhor estão em toda parte e observa atentamente tanto os maus como os bons. Nada foge do controle do nosso Deus. Então vamos decidir viver uma vida que, na verdade, como diz lá em 2 Timóteo 1, do 3-5, quando ele estava falando para Paulo estava falando para Timóteo, olha que interessante. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha que coisa legal, né? De Paulo falar para Timóteo que ele era realmente um cristão, né? Alguém que temia o Senhor, alguém que não agia de fingimento. E isso é uma coisa que foi de geração, da avó para a mãe, para ele, né? Então, quer dizer, a bênção de Deus que está ali sobre a família estava ali sobre a família de Timóteo. Então é isso que cada um de nós queremos assim ver na vida de vocês, na minha vida, na vida dos meus filhos, das minhas filhas, né? Que eu possa contemplar que cada um dos nossos adolescentes da nossa igreja, vocês têm, né? Uma fé genuína, uma firmeza de fé, caráter verdadeiro, né? Que a gente possa estar glorificando Deus, porque isso é fantástico, né? E é isso que cada um dos professores que estão fazendo essas aulas, é isso que a gente quer, que vocês possam estar refletindo o caráter de Deus na vida de vocês. Para finalizar então, eu queria colocar aqui para vocês esse texto de Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Querido, que Deus te abençoe grandemente. Que a tua vida possa ser impactada a cada dia e que você a cada dia pare e fale, Senhor, me ajuda a não ser mais hipócrita. E se quando eu agir com hipocrisia, fala, Senhor, me perdoa, porque não é assim que eu quero agir. E confia que o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. E se a gente colocar diante dele a nossa vida e falar com ele, Senhor, me muda, porque eu quero ser como Timóteo, né? Ouvir daquelas pessoas que me conhecem, que a minha fé é genuína. Que Deus te abençoe, uma boa semana para você e que logo, logo sejamos novamente juntos para a gente poder conversar, né? Deus te abençoe, meu querido. Tchau, tchau. Fica com Deus.